os militares, né, nos levaram para um cenário de luta que não era o nosso, que foi a luta armada. O senhor foi torturado nesse período em que esteve preso? Fui muito torturado. O choque elétrico, né, no ânus, no pênis. O senhor chegou a pensar em se matar durante sim. o tempo que estava sendo torturado? Por que que o senhor, depois de 9 meses na selva, decidiu abandonar a guerrilha, deixando seus companheiros para trás? Fulano de tal traiu. Então você é julgado pela justiça revolucionária e é morto. Isso ocorreu. Os generais que participaram diretamente do governo, todos sabiam que havia tortura. Eles mataram todo o comitê central do partidão. Por quê? O senhor alguma vez precisou matar alguém? Quem é Pedro de Albuquerque Neto? Bom, como profissão, eu sou sociólogo, né, e também advogado e professor, né, e um orgulhoso pai, um orgulhoso avô, e me sinto uma pessoa fraterna. Eu acho que eu guardei da minha geração essa virtude da fraternidade e da generosidade, né? Então essas qualidades eu cultivo muito e acho também que eu me sinto uma pessoa aberta e profundamente democrática, em respeitar aqueles que pensam diferente de mim. Eu gosto das relações com os diferentes. O que é que foi a guerrilha do Araguaia? A guerrilha do Araguaia faz parte desse sentimento de generosidade de uma geração. É preciso entender bem esse contexto. Até porque essa tentativa de luta armada ocorreu. A minha avaliação que eu faço isso hoje, eu não fazia à época. Nós vivíamos uma ditadura militar e contra a qual nós lutávamos politicamente, dentro das universidades, das escolas, né, nas fábricas, cada qual nos seus cenários, né, de luta. E nessa luta política, nós estávamos vencendo, porque os militares, eles não sabiam fazer política. Eles sabiam das armas, eles sabiam atirar, mas o trato político, o embate político, eles não estavam preparados para isso, eram truculentos. E então, esse movimento crescia, para você ter uma ideia, aqui em Fortaleza, tinha apenas a UFC aqui, mais ou menos 8 mil a 10 mil estudantes. Nós chegamos a fazer a passeata aqui, houve a passeata no Rio dos 100 mil, aqui nós fizemos a passeata dos 20 mil, com peso, apoio popular muito grande. Então, essa batalha nós estávamos ganhando. E o ápice disso se deu no Congresso de Ibiúna, onde eu estive, da UNE, 30º Congresso da UNE em Ibiúna, quando todas as lideranças do país foram presas ali. E depois da nossa soltura, a ditadura decreta a prisão preventiva de 60 lideranças no Brasil. Para você ter uma ideia, se isso é um indicador, né, de que Fortaleza, o Ceará tinha um movimento estudantil forte, é que dos 60, 10 foram do Ceará, 10 lideranças com prisão preventiva decretada. Isso já em outubro de 68. Né? Quer dizer, quando decretaram essa prisão preventiva, nós não podíamos mais voltar, né, para a nossa sala de aula, porque nós éramos procurados. E já passamos a viver aí uma semiclandestinidade, obrigados a viver uma semiclandestinidade. Quando íamos voltar para a universidade, no dia 12 de dezembro, a nossa prisão preventiva cai. Mas no dia 13 de dezembro vem o AI-5.
Aí pronto, as portas se fecharam. Então, o AI-5 O AI-5, o ato institucional que restringiu todas as liberdades civis. não é tudo. Então, o AI-5 foi o marco, né? O AI-5, para mim, porque havia, entre os militares, havia os que não estavam de acordo com o tratamento ainda que eles achavam que era democrático, das forças militares em relação ao nosso movimento, né? E nós sentimos isso aqui, na disputa entre o governo, na época, o governo Aderaldo Plácido Castelo, né, e os militares, né? Enquanto o governador Aderaldo Plácido Castelo não queria reprimir, os militares queriam sempre usar da força, porque as polícias militares eram comandadas nessa época por militares das Forças Armadas. Então, eu acho que a questão da luta armada foi definida politicamente pelos militares. Os militares nos levaram para um cenário de luta que não era o nosso, que foi a luta armada. E como é que o senhor entrou para a guerrilha? Então a questão da luta armada, ela entra nessa questão, né, é importante saber desse sentimento de generosidade, da entrega, né, das pessoas a uma causa. E o PCdoB era um dos partidos que defendia a luta armada. Inclusive aqui nos movimentos de massa, aqui aberto, o PCdoB, a palavra de ordem nossa era: o povo organizado derruba a ditadura. Os nossos adversários eram: o povo armado derruba a ditadura, né? E nós não, queríamos ampliar essa luta, né? Mas o PCdoB defendia a luta armada. E justamente foram as pessoas que não tiveram mais espaço político na cidade, nas universidades, que foram levadas pelo partido para o campo de guerrilha. Quer dizer, foi o partido que nos levou para o campo da guerrilha. Qual era a estratégia que vocês usavam para atrair os camponeses para a luta da guerrilha? A estratégia era o trabalho político de aproximação pessoal, familiar, de serviço, não é? A minha mulher ensinava, era professora, né? E era uma relação de fraternidade, aquilo que nós não tínhamos nenhuma dificuldade em fazer. Nós tínhamos dificuldade, vamos dizer, em atirar, mas em lidar com gente, não. Quer dizer, era um prazer, né, estar ali junto daquela massa, né, de pessoas pobres, né, distantes umas das outras, né, pessoas muito fraternas, muito boas, né, uma comunidade onde não circulava dinheiro, né, e onde uns ajudavam os outros. Né. Ali era esse trabalho que se fazia ali. Que tipo de armas vocês dispunham na guerrilha para lutar contra o exército brasileiro? Ora, as armas, eu não conheci todas as armas, não é? Eu vim sabendo dessas armas depois, né? Mas, pelo que me parece, as armas eram ainda muito rudimentares, né? Para fazer face ao poderio do exército. Mas mesmo assim, você veja, quantos milhares de soldados, né, o exército teve que mobilizar para destruir a guerrilha, né? Quer dizer, a esperança era de que na luta, né, o próprio inimigo forneceria as armas na relação, caso fosse derrotado, né? Quer dizer, mas o treinamento mesmo, as armas eram rudimentares. Por que o senhor, depois de 9 meses na selva, decidiu abandonar a guerrilha, deixando seus companheiros para trás? Não, essa questão de deixar para trás é preciso entender o contexto. Quando nós fomos para a guerrilha, eu e minha mulher, houve um incidente logo na entrada. Quando nós soubemos que estávamos na guerrilha, a minha mulher disse imediatamente: aqui eu não fico. Eu não sabia disso e aqui eu não fico. Ela foi muito franca, muito sincera e disse para o comandante, né, que estava ali na guerrilha. Quando ele disse que nós estávamos na guerrilha, ela imediatamente disse: aqui eu não fico. E esse problema durou o tempo que nós passamos lá, né? A Tereza disse que não ficava. Agora, vamos compreendê-la. Eu era um militante, eu também não sabia, mas só que eu era um militante, mesmo sem saber, não tinha problema, eu ficaria.
problema. Estava lá, estava no partido, estava integrado. Mas a Tereza fazia 3 meses que estava no partido. Quer dizer, foi mais porque é minha mulher, era minha mulher. Então ela tinha também um espírito de consciência feminista também, e ela não aceitou isso e reagiu. E ao reagir, qual foi a reação do partido? Tentar resolver o problema. Né? Tentamos, eu mesmo, né, tentamos convencer a Tereza, tudo, mas a Tereza ela manteve essa postura, né, todo o tempo, até que surge um outro incidente. A Tereza fica grávida. Aí na gravidez, né, foi a alegria, né, e os traumas daquele momento. Né? E a proposta foi para que a Tereza deixasse. A minha proposta, a proposta da Tereza, que a Tereza deixasse o campo de guerrilha, tivesse a criança fora, eu ficava. Quer dizer, eu estaria, nesse sentido, se a Tereza não voltasse, eu estaria, então, me separando, perdendo a minha mulher e perdendo uma filha. Mas isso não foi aceito. Né? Isso não foi aceito. E aí criou-se um impasse, né? O grande impasse. E a Tereza, ela se preparava, a Tereza era a melhor rastreadora, a Tereza era mais bem orientada na mata, né? E ela então, a vontade dela sair, né, levou ela a fazer isso. E a um momento dado, ela disse, Pedro, vou sair. Saí com ela. Ela tinha dúvida se eu estava com ela. De vez em quando ela me perguntava. Né? Eu estaria sempre com ela e com a minha filha. Mas eu não dava a ela certeza, porque eu tinha esperança de convencê-la, de conseguir outra solução que não fosse aquela, mas nesse momento eu saí com ela. Deixei um bilhete para os companheiros, né, dizendo por que estava saindo, as armas que nós tínhamos, deixamos lá no local que escondia as armas, né, e então aí saímos. Em que circunstâncias o senhor foi preso depois de sair do Araguaia? Eu fui preso com a Tereza grávida, né, eu procurei tirar meus documentos para trabalhar e aí fui preso. Preso numa besteira. Né? Fui reconhecido e fui preso. E fiquei aqui na Polícia Militar e depois na Polícia Federal. O senhor foi torturado nesse período em que esteve preso? Fui, muito torturado. O senhor poderia descrever em detalhes que tipo de tortura o senhor sofreu nesse período? O senhor foi torturado nesse período em que esteve preso? Fui, muito torturado. O senhor poderia descrever em detalhes que tipo de tortura o senhor sofreu nesse período? Olha, torturas são... É importante dizer que a tortura que marca, né, é a tortura aquela que atinge a sua alma. Né? Então, mas inicialmente é a tortura física. Né? A tortura física é a tortura descrita por todos os companheiros presos e torturados. Né? O choque elétrico, né, no ânus, no pênis, no olho, na orelha, no corpo. Né? Quer dizer, as pancadas, todo tipo de maltratos físicos. Né? E a outra, essa que é a grave, né? Quando eu fui preso, a Tereza teve a Isabela 5 dias depois. E eu soube que a Isabela tinha nascido. Para os militares eu tinha dito que eu estava separado. Mas aí eles se informaram, né, de que eles tiveram acesso a essa informação, de que nasceu uma filha. Eles fizeram 2 coisas. Primeiro levaram a Tereza, uma pessoa para a vizinha minha, dizendo que era a Tereza que estava sendo torturada. Né? Depois levaram uma criança, dizendo que era minha filha e que iam matá-la. Né? Quer dizer, isso aí foi
tortura pior. Né? Existem relatos de que guerrilheiros torturavam inimigos da mesma forma que os militares faziam com os inimigos deles. Isso é verdade? Eu não conheço ninguém que tenha dito, eu fui torturado pelos guerrilheiros. Não conheço. Eu conheço a história que guerrilheiros torturaram. Mas alguém que tenha dito, fui torturado pelos guerrilheiros, não conheço. Né? Agora, se você disser assim, você tem conhecimento de que houve justiçamento, não na guerrilha, na esquerda armada, aí sim. Agora, quem foi, quem não foi, isso está escrito. Isso ocorreu, justiçamento. Que tipo né? de justiçamento? O que o senhor está Por dizendo exemplo, exatamente? por exemplo, você considera que fulano de tal traiu. Então você é julgado pela justiça revolucionária e é morto. Isso ocorreu. O senhor chegou a pensar em se matar durante sim. o tempo que estava sendo torturado? Sim, tentei o suicídio. Né? A questão que assim, quando eles me perguntaram, que eles ficaram insistindo em descobrir onde estava a Tereza, porque a Tereza era condenada na justiça militar. Eles tinham uma razão formal para prender a Tereza. Né? Foi condenada à revelia. Então eles estavam tentando procurar a Tereza e também achavam que prendendo a Tereza sendo torturada e com a minha filha, quer dizer, então aí eu não resistiria a nada, etc, etc. Então, quando eles me perguntaram, eu disse que não sabia e se soubesse não diria. Fiz uma minha experiência. Né? Então, por isso eu fui muito torturado. Né? Então, eu cometi suicídio. Tentei cometer o suicídio, que foi uma forma de me livrar disso. O senhor viu algum de seus companheiros serem torturados ou mortos pelos soldados do Exército? Não. Nunca viu? Não. O senhor alguma vez precisou matar alguém? Não, se me fez a pergunta, eu estou aqui, a pessoa pode pensar que eu estou aqui em dúvida, né? Eu fiz um voo aqui fora, né? Não, nunca matei ninguém. Mas o senhor tinha conhecimento de que os seus companheiros estavam sendo mortos pelo sim. Como é que o senhor ficava sabendo disso? É o seguinte, na época, veja bem, os militares, eles não permitiam que as informações sobre a guerrilha saíssem na imprensa. Né? Você sabe que ninguém foi indiciado por participar em guerrilha? Ninguém. Os militares não reconheceram. Reconheceram agora, mas não reconheceram oficialmente a existência da guerrilha. Então não saía notícias. O que a gente sabia esparsamente. A gente ficava sabendo. Né? O companheiro morreu, mas não tinha um acompanhamento. Né? Essa informação chegava para a gente através de vários grupos, né, que iam se informando. A mídia, não me lembro qual foi o tempo, eu sei que o Estadão parece que abriu, né, a notícia, mas não havia um acompanhamento. Em tal incursão os militares mataram tanto, não sabia, o povo brasileiro não sabia. O povo brasileiro não tomou conhecimento, na verdade, né, dessa luta. Essa luta foi mantida, guardada em 4 paredes pelas forças militares. O governo brasileiro obteve indícios da existência da guerrilha do Araguaia após a emboscada em que Carlos Marighella foi morto pelo Exército Brasileiro. Mas, de acordo com alguns militares, algumas declarações de militares à época, a sua prisão é que foi decisiva para que o Exército Brasileiro confirmasse a existência da guerrilha na selva do Araguaia. O senhor foi obrigado a dizer, a contar alguma coisa que o senhor não queria contar por causa das torturas? Eu preciso esclarecer o seguinte, quem primeiro falou isso, né, que partilha de mim isso, foi um relatório do companheiro Arroio, do PCdoB. Né? E depois disso os militares ficaram falando isso. Veio daí. A primeira reportagem que saiu na Veja foi com base no relatório Arroio. Né? Foi do partido. E o próprio partido refez isso. Né? Refez em 3 publicações. Né? E o partido, então, colocou a
A hipótese mais plausível que o partido colocou foi numa outra companheira que havia saído numa situação de enfermidade e que era filha de um militar, de um general. O coronel Lício Ribeiro, que naquela época comandava as operações na área, ele declarou no relatório oficial que embarcou o senhor no avião C-47 da Força Aérea Brasileira para que o senhor localizasse os sítios dos guerrilheiros. Isso é verdade, então? É verdade, é verdade. Esse coronel foi um dos que me torturou. Inclusive, eu não sabia, porque você não sabe quem é o torturador, né? Você é torturado com capuz. Né? Mas como ele fala muito, eu fui identificando. E ele foi um dos que comandou, né, a tortura. Né? E eles me levaram. E quando chegou lá, eu me fiz de doido. Né? Me botaram na frente e eu pensei comigo aqui, eu entendi o que eles queriam. Eles querem aqui, mesmo que eu não estivesse falando nada, eles queriam enfraquecer o moral dos guerrilheiros. Quer dizer, o Pedro Albuquerque está aí indicando os locais. Né? Essa é a imagem que eles queriam criar. Né? E eu fui, né? E eu me lembro que estava na época de inverno, e eu tinha as poças d'água, e eu passava por dentro das poças d'água. Aí, em determinado momento, eles me bateram, botaram no chão e disseram os nomes, que eu estava pisando nas poças d'água para deixar as marcas, para indicar aos guerrilheiros que aquilo ali tinha passado a força inimiga. Eu fiquei calado, mas não era isso. Eu estava fazendo aquilo porque eu queria demonstrar que eu não olhava para o lado, não olhava. Né? E depois que eles fizeram isso, que eles me bateram, né, eu digo, agora eu vou ter que passar nas poças d'água todo o tempo. E passei em todas as poças d'água. E ele mesmo começou a achar que eu era um debilóide, de ficar doido, porque eu não olhava para o lado, não olhava de lado. E num desses aviões, não foi desse avião de ida, foi mais num avião de volta, né, que eu fui num caminhão, um avião, depois no caminhão, eles me botaram com o Genuíno, amarrado, eu e o Genuíno amarrado numa corrente de ferro. O general Hugo Abreu sabia das torturas que o Exército praticava? Eu não tenho dúvida nenhuma. O general Hugo Abreu, que mais tarde foi ministro-chefe da Casa Militar. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida de que os generais que participaram diretamente do governo, todos sabiam que havia tortura. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não é? Você tinha aqueles que não participavam diretamente da política militar, mas os que todos sabiam. Né? Todos eram sabedores disso. A política de tortura e de morte foi uma política de Estado. Não foi uma política de um grupo translocado de militares, não. Foi uma política de Estado. Né? No Araguaia foi uma política decidida de eliminação. Eliminação das pessoas. Não, e as pessoas no Araguaia, a maioria não morreu lutando. A maioria morreu já rendidas, presas, depois de torturadas, mortas. Os que escaparam foram uma minoria. Né? A maior parte foi, como não só os guerrilheiros, como outros companheiros, tantos companheiros. E vou dizer mais, Rui, para mostrar que isso era uma política do Estado, era uma política seletiva do Estado. Né? Que eles dizem que eles foram para a violência porque nós fomos para a violência. E o que dizer do Partido Comunista Brasileiro, o Partidão? Né? Veja como essa política foi pensada no Estado Maior, né? Pensada pelo Estado. Primeiro, eliminaremos os grupos armados. Eliminaram todos. Né? Matando, né? Inclusive matando suas direções. E depois, pegaram o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, que era contra a luta armada, que escrevia contra a luta armada. Eles mataram todo o Comitê Central do Partidão. Por quê? Porque eles temiam que, numa abertura, o Partidão pudesse vir a ocupar aqui um espaço importante, né, na luta política. Então, quer dizer, a morte, a tortura, foi uma estratégia de Estado. Né? Não foi um grupo translocado de militares que fez isso. Qual é a autocrítica que o senhor faz hoje quando imagina cerca de 100 homens sem nenhuma experiência na luta armada pretendendo derrubar ou derrotar um exército com milhares de soldados
bem treinados em plena selva brasileira? Sua pergunta, ela é muito enfática, né? E eu sei o sentido dela, né? Quer dizer, a sua pergunta já é uma resposta, praticamente, não é verdade? Quer dizer, o que é que realmente, né? Menos de 100 jovens despreparados militarmente, que conheciam da luta política, mas não conheciam nada da estratégia militar, né? E estavam ali, né? Essa pergunta, Rui, eu me fazia lá. Eu fazia essa pergunta a mim, né, lá. E a resposta que eu tinha para mim era o seguinte: bom, e eu criticava, eu dizia, eu digo, rapaz, isso aqui está muito furado, isso aqui, essa coisa aqui, como é que nós vamos lutar aqui dentro se nós estamos tão isolados? A distância de uma casa para outra lá era léguas, né, de distância, uma massa rarefeita, né? Então isso não bate com a nossa visão estratégica de que a luta é uma luta popular, de massa, né? E não um foco, né? Então isso vai parecendo um foco, né? Então nós estamos aqui isolados, né? Mas quando eu me colocava assim, no meu silêncio, a mim mesmo, né, eu dizia o seguinte: eu achava que nós íamos para a morte. E eu estava preparado para ir para a morte. Minha mulher não. Minha mulher não. Minha mulher de maneira alguma. E minha filha que estava na barriga dela, de maneira alguma. Então, seria uma grande injustiça se a minha mulher a minha ex-mulher, a Tereza, tivesse morrido. Seria uma grande injustiça, né? Então, essa saída, né, para mim foi uma coisa muito forte para mim, né? Você sabe, né, o que é um militante, né? Um militante do partido, uma coisa assim. Isso ocorrendo, o militante fica se culpando, né, todo o tempo, né? Mas diante da minha mulher, da minha ex-mulher, Tereza, né, e diante da minha filha Isabela, que hoje é médica, né, tem 2 filhos, o Lucas e o Léo, casado com a Aurilo, né, tenho a maior felicidade de tê-los, eles não, né? E também, e se eu penso nos outros, né, aquilo eu pensava para mim, bom, entregamos a morte. Eu acho que os companheiros pensavam assim. Eu penso assim, que aquilo ali, eu acho que houve um erro. O grande erro, eu acho que foi que, para mim, o partido que tinha uma estratégia mais certa naquela época, do ponto de vista político, era o próprio Partidão. Era que a luta política nós estávamos ganhando. E por que não insistir nela? Por que aceitar, não ir lutar num campo, num cenário de luta que nós não conhecíamos, nós não dominávamos, não é? Quem dominávamos eram eles, né? E eles estavam nos atraindo para esse campo, porque eles queriam nos tirar do cenário onde eles estavam perdendo a batalha. Como é que se deu a sua passagem da luta armada para a luta pela democracia às claras? Como é que se deu a sua passagem da luta armada para a luta pela democracia às claras, como o senhor faz hoje? Primeiro, quer dizer o seguinte, quando eu saí, né, da luta armada, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi procurar o partido. E depois de ter saído, né, eu ainda fiz trabalho para o partido, trabalho clandestino, né, em Pernambuco, porque eu coordenava os trabalhos do partido em Pernambuco e na Paraíba, né. Não caiu nenhum, nem Pernambuco nem Paraíba, né. Então procurei o partido, portanto mantive essa relação com o partido. E fui para o exílio, porque houve uma época, um aprendizado do exílio. Essa minha luta pela democracia aberta tem a ver com o exílio, né? Primeira escola do exílio, o Chile de Allende. Antes de sair daqui, eu fui me aconselhar com Dom Helder Câmara. E Dom Helder Câmara, cheguei até ele através de Dom Penido. E por incrível que pareça, cheguei a Dom Penido através do meu irmão Mário, que estava preso.
O Mário foi que fez, da prisão, fez essa ligação com Dom Penido, aí Dom Penido foi em Recife, né? E lá me levou a Dom Helder. E quando eu disse para Dom Helder que meu plano era deixar, porque é o seguinte, quando eu fui solto, eles me soltaram como isca. Eles queriam pôr a mão na Tereza, né? Queriam, eles não se sossegavam. Aí eu decidi sair daqui para morar em Teresina, porque eu não podia trabalhar, não podia nada, não conhecia minha filha, não podia me encontrar com a Tereza nem nada. Então eu fui para Teresina. Tinha lá um amigo que era deputado, que era candidato a deputado pela Arena na época, Homero Castelo Branco, né? E o Homero mas eu fiz aqui fui para o emprego lá, né? Um emprego que o Homero arrumou no jornal lá do tio dele. Quando eu fui tomar o ônibus aqui, para ir para lá, pá, eles me chegaram, que eles estavam me seguindo, eles estavam me monitorando. Né? A partir desse momento que eles me pegaram aí, eu digo, eu não posso tomar mais nenhum passo aqui. Né? E tal. Aí, mas eu consegui ir para Teresina. Né? E fui. Quando eu chego lá, a Polícia Federal de novo em cima de mim. Né? Aí a Isabela completa 1 ano de idade. Eu digo, Homero, eu não vou aguentar, não ir. Eles estavam em Recife. Não ir, eu vou. Homero, me arma um esquema aí, segurança aí para eu sair daqui. Aí ele armou, esquema de segurança total. Aí eu saí, fui para lá. Aí digo, Homero, quando eu voltar eu te procuro para você me dizer como é que está a situação aqui. Aí eu fui, quando eu voltei, eu digo, Homero, e como é que está? Pedro, desde que você saiu, poucos dias, chega aqui, tá aí um carro do Distrito Federal, Brasília, me aguardando. Eu digo, Homero, não tem mais condição. Não posso viver minha filha, não posso viver minha mulher, não posso trabalhar, não posso estudar, tem que sair, não tem condição. E isso foi uma dor. Sair do Brasil foi uma dor, grande dor. E aí, para o Chile. Aí foi quando eu fui ao Dom Helder. E o Dom Helder disse, meu filho, não vá para o Chile. Por que, Dom Helder? Disse, porque o governo vai cair. Eu digo, vai cair o governo? Vai cair. Eu perguntei, por quê? Ele disse, porque a Unidade Popular está brigando com a democracia cristã. E essa divisão vai levar à queda do governo. Eu digo, mas eu não tenho saída. E fui. Quando eu chego no Chile, com 1 semana que eu estou no Chile, eu vejo uma passeata enorme de jovens estudantes. Enorme. Aí eu fui para a passeata. Quando eu entrei na passeata, achando que a passeata era a favor do governo popular. Tudo contra o governo popular. Eu digo, vocês estão contra o governo popular? Era contra a ENU, Escola Nacional Unificada, mesma luta da educação. Escola Nacional Unificada, que o governo de Allende queria adotar, e eles estavam contra. E aquilo eu fiquei admirado. Como é que pode vocês estarem contra? E encontrei um jovem que admirava o Brasil, admirava Médici, né, aqui e tal. E quando eu voltei, saí lá da passeata, fui para os meus amigos, a maioria disse assim, Pedro, ali são os fascistas. Eu digo, não. Jovem de 15, 16, 17 anos, uma multidão de gente, fascistas? Não. Nós temos que nos interrogar. Então eu comecei a me interrogar lá. Eu, João de Paulo e outros começamos a nos interrogar, tá entendendo? E houve lá no Chile, eu tentei voltar a estudar. Quando eu tentei voltar a estudar, eu levava um cartão do Jesuíno Dávila, que tinha sido reitor da Universidade do Rio Grande do Sul. Ele me mandou um cartão para o Marco Aurélio Garcia, que era o assessor do Lula. E o Marco Aurélio dirigia lá o CESO, que era o Centro de Estudos Socioeconômicos, uma coisa assim. Eu não conhecia o Marco Aurélio. Então, quando ele apresentei o cartão ao Marco Aurélio, aí o Marco Aurélio perguntou, o que você quer, Pedro? Eu digo, quero voltar a estudar. Então, fez um cartão, um bilhete, me apresentando ao diretor da Faculdade de Economia do Chile, da universidade. Aí eu fui lá, entreguei o cartão. Eu disse isso já ao Marco Aurélio. Entreguei o cartão e esperei. 2 horas de espera. Eu digo, não é possível. Aí quando sai um amigo meu, lá da sala do diretor. Pedro, o que você está fazendo aqui? Era o Manuel Messias. O que você está fazendo aqui, Pedro? Eu estou esperando aqui. Eu entreguei um cartão a ele aí, estou esperando que ele dê uma resposta. Eu quero voltar a estudar. Ele disse, não, Pedro, ele vai falar com você agora mesmo. Aí abriu. Eu digo, pois não, diretor. Aí ele foi e disse, não, é o seguinte, esse cartão seu não serve. Procure outro. Eu digo, mas por que não serve? Disse, porque é do MIR, Movimento de Esquerda Revolucionária. Eu não sabia que o Marco Aurélio era do MIR, né, que fazia oposição à Allende. Né? Aí eu digo, o senhor procura um cartão ou do Partido Socialista ou do Partido Comunista chileno. Eu digo, me recuso a fazer isso.
Aí o Manuel Messias, Pedro, eu consigo para você. Manuel Messias, eu me recuso a entrar numa universidade por um cartão desse tipo. Eu quero aqui outros trâmites. E fiquei sem estudar, fiquei como ouvinte, sem estudar, porque eu não aceitei aquilo ali. Então isso começou a me estabelecer interrogações sobre a questão democrática. Aí a outra, simbólica, foi o reitor da Universidade do Chile. E todos diziam que eram fascista. Fascista, fascista, fascista. E eu dizia, será, será? Aí, quando vem o Pinochet exige que o reitor demita todos os professores marxistas da universidade. O reitor disse, de maneira alguma, aqui é a universidade. Foi demitido pelo Pinochet. São essas coisas, tá entendendo? Que me ensinaram muito no Chile. E a outra, simbólica, muito simbólica, é a da nossa vizinha, que era contra o Allende. E quando nós fomos para o refúgio das Nações Unidas, né, essa senhora, a senhora Esther, essa senhora nos descobriu onde nós estávamos, ia nos visitar toda semana, levando mantimentos para a gente. Quer dizer, coisas assim grandiosas, sabe? Então, é a descoberta do ser humano. Né? E uma outra, Rui, que eu queria dizer, importante isso é muito importante como exemplo, assim, para as pessoas, né? Foi quando eu estava preso aqui na Polícia Militar, no quartel de Zé Bonifácio, eu queria até ver se encontrava este soldado, que não deve ser mais soldado, pode ser até outra patente militar, né? Que quando a Polícia Federal foi me buscar na prisão, eu trocava informações com a Tereza, escondido. Né? Minha mãe me visitava e a gente mandava aquelas coisas dentro de bolo, dentro de não sei o quê, se conseguia. Né? Eu tenho até as cartas ali, né? Guardei essas cartas. E a carta que eu fiz para ela, outra fiz para minha filha, que eu não conhecia. Né? Mas as cartas eram eu combinando com ela, caso ela fosse presa, o que é que ela ia dizer, para não dizer diferente do que eu tinha dito. Quando a Polícia Federal chega, eu estou com essas cartas comigo. Aí o que é que eu faço agora? Aí eu olhei para as cartas, fui lá para dentro do banheiro, vi que não dava para colocar no vaso sanitário, engoli uma carta, mas não dava para engolir o resto. Aí eu digo, não tem saída. Me encostei no Bezerra, eu acho que, não sei se o seu nome é Bezerra, mas eu queria muito lhe encontrar. Você salvou a minha vida. Eu cheguei perto do Bezerra e disse, Bezerra, eu vou te pedir uma coisa que para mim é de vida ou morte. Faz para mim? Ele disse, faço. Ele disse, tu faz mesmo, Bezerra? Garante? Eu digo, garanto. Pode confiar que eu garanto. Eu digo, Bezerra, esse pacote aqui, papel, tu bota aqui no teu bolso aqui e entrega na cela vizinha do pessoal tocar fogo. Que estava lá o Zito e o Fabiane Cunha. E o drama, meu drama, será que o Bezerra se entregou ou não? Aí eu fui vendo nas perguntas, nas torturas, vendo quando achava que ele tinha entregue, outras não. Fui jogando, né, com isso, e ele não entregou. O Zito e o Fabiane Cunha tocaram fogo. Então, isso me levou a abrir meu espírito nessa questão. Eu acho que a nossa luta é uma luta pela radicalização da democracia. O senhor faz parte do grupo de esquerda que se decepcionou com o governo Lula? Olha, no meu caso, eu não posso dizer decepção, porque eu já era crítico ao Lula, né? Portanto, eu não me considero decepção. Eu me tornei muito mais assim, um seguidor das ideias, o fio da história, pegar o fio da história, né? Brizola, João Goulart, né? Aquelas lutas pelas transformações. Então, e aqui o discurso do PT era o discurso contra o Estado, era o discurso de políticas anti-Estado. Eram as políticas da sociedade civil, a política das ONGs. Né? Eram as ONGs financiadas pelo Conselho Mundial da Igreja, por fundações estrangeiras, né, que financiavam aqui, porque havia uma confusão entre governo e Estado, sabe? Que é a ditadura, então a política tem que ser contra o Estado. Né? Mas mesmo com o Estado democrático, havia esse discurso anti-Estado. Até quando veio o governo Collor, que abriu, né, o mercado, né, instalou o neoliberalismo no Brasil, a partir desse momento secou o financiamento para as ONGs no Brasil. Porque, na verdade, a minha análise é que as ONGs iniciavam aqui no Brasil embriões do discurso neoliberal, das políticas fora do Estado. E aí secou os financiamentos.
Aí foi quando as ONGs procuraram novamente o Estado, né? E o PT refez o seu discurso, né? Mas refez de uma maneira mal feita, porque é um discurso que ainda não se entende. Por exemplo, eu não sei ainda qual é o programa, né, o projeto, né, do PT para o Brasil. Se eu perguntar a você, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, eu sei uma coisa é o seguinte, aí nós estamos unidos. Todas as medidas tomadas pelo governo Lula para aliviar a dor humana, Bolsa Escola, Bolsa Família, tudo que for feito é justo. E ele é um gênio. E ele estendeu e universalizou isso, né? Aquilo que o Fernando Henrique Cardoso tinha começado, né, ele universalizou. Eu estava até revendo uns artigos aí que nós criticávamos essas políticas de alívio do Fernando Henrique Cardoso. Nós, eu, os brizolistas, os petistas, nós criticávamos, né? Mas no governo, aí se assumiu essa política. Eu sou favorável a ela, mas não vai ser essa política que vai resolver o problema da miséria do Brasil, né? Mas aí eu me alio nisso, né? Sou solidário a isso, né? Acho que o Lula é um governo, é um avanço para o Brasil, é um luxo para o Brasil ter governo democrático como nós tivemos, como Fernando Henrique e como Lula. Acho que isso é um avanço. Faço crítica aos dois, né? Mas em relação ao Lula, esse elogio que eu faço, desse avanço grande outra coisa importante que eu acho que foi do ponto de vista que ele quebrou um paradigma teórico, é que a economia se faz também pelo social, que é um discurso que nós tínhamos, né? Agora, no âmbito do governo do Ceará, quando houve a mudança, quando a ditadura caiu, o senhor apoiou essa mudança de governo no âmbito estadual e apoiou, inclusive, fez parte do governo Tasso Gereissati. Como é que o senhor avalia esses avanços que foram feitos aqui no Ceará hoje? Agora, no âmbito do governo do Ceará, quando houve a mudança, quando a ditadura caiu, o senhor apoiou essa mudança de governo no âmbito estadual e apoiou, inclusive, fez parte do governo Tasso Gereissati. Como é que o senhor avalia esses avanços que foram feitos aqui no Ceará hoje? Olha, para mim, em 86, foi a Revolução Burguesa no Ceará. Foi quando a primeira vez assume o poder uma burguesia industrial, ligada à indústria, com pensamento da indústria, 58. E vencemos as eleições, o único partido contra foi o PT, né? Nós todos nos unimos em torno dessa campanha do movimento Pró-Mudanças, Tasso Gereissati. Eu acho que uma das coisas melhores que eu fiz na minha vida foi participar daquele processo. Acho que o governo do Tasso foi um grande avanço para o estado do Ceará, né? Você sabe que eu rompi também com ele, né? O Tasso pediu, né, pediu a minha cabeça, por razões de divergências, né, que eu vou dizer aqui. Mas o Ceará, por exemplo, os compromissos dele, né, de acabar com o clientelismo, né, modernizar o Estado do ponto de vista da sua republicanização. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu, na Secretaria de Ação Social, que eu fui subsecretário, com José Rosa, todos os técnicos, todos os cargos da Secretaria eram técnicos. E nós pedimos os funcionários para indicar, né? Não foram cargos políticos. Então, ele modernizou. Não houve nenhum pedido assim de bota fulano que é do partido tal, de maneira alguma. Mas qual foi a desavença que houve? A desavença foi quando eles achavam que tinham que criar os agentes de mudança para aliciar lideranças comunitárias. E eu me lembro que eu dizia muito, olha, vocês estão confundindo o partido com o Estado. Isso é coisa de partido. Que o PMDB faça isso, muito bem. Agora, o Estado fazer isso, sou contra. Então, essa foi uma da divergência. E a outra, coisas assim, que na época do Sarney ele defendia 5 anos de mandato, eu fui contra a extensão dos 5 anos, né, mas acho... E também, por exemplo, aí uma postura dele autoritária, né, em relação aos movimentos sociais. Mas se você me pedir assim, a grosso modo, eu digo,
foi um avanço, né? E eu não participei só do governo do Tasso, participei também do governo de Juracy Magalhães. Fui o responsável pela educação aqui. Ele tinha acabado com as secretarias, nessa época era coordenação, e eu fui o coordenador de educação. Ele me chamou, né? E eu disse para ele, não votei no senhor, mas eu quero aqui. Me botou na educação e senti que eu perguntei, doutor Juracy, se o senhor está me chamando, o sinal que o senhor está dando para mim é que o senhor quer fazer mudanças profundas na educação. Ele disse, é isso mesmo. E eu fui. Né? E aqui instalamos o Demócrito, né? Participou da primeira campanha que nós fizemos aqui, na matrícula única, Estado e município juntos. Governo Tasso e Prefeitura, os dois, né, na divergência, mas nós unimos aqui com o Naspolini e fizemos aqui a matrícula única. Né? Nós avançamos, houve um momento em que ele ficou doente, a partir desse momento que ele ficou doente, aí o mando, né, da Prefeitura foi para outras mãos. Né? E aí houve um problema e eu tive que sair. Qual o senhor acredita que deve ser a função da Comissão da Verdade aprovada recentemente no Congresso para apurar os crimes de ambos os lados cometidos durante a ditadura? Olha, eu acho que ambos os lados, eu acho que um dos lados já foi apurado. Eu acho que do nosso lado, esses crimes foram apurados, são conhecidos. Pessoas morreram, foram torturadas, né? Houve processo, houve tudo. Né? Portanto, se você quer dizer que o que nós fizemos deve vir à tona o conhecimento de todos, sim, deve vir. O de errado e de certo que nós fizemos. Conhecido do povo brasileiro. Aí está publicado. Né? O que tem que se apurar são os crimes cometidos pelo Estado. O Estado. Aí o foco é o Estado. A Comissão da Verdade é a questão institucional. Aí eu tenho as seguintes observações. Primeira observação, é anterior à comissão, é que isso começa com a própria lei da anistia, a tentativa de não aplicar a anistia aos torturadores. Né? Aquela questão dos crimes conexos, né, com os políticos. E o que é que houve ali? O sistema político, os partidos de esquerda não politizaram essa questão no seio da sociedade. Não trouxeram essa questão para o embate político. Não houve discurso no Congresso, não houve luta do movimento sindical, do movimento social. Para isso, se deixou que o Poder Judiciário, como hoje o sistema político tem feito, se omite das batatas quentes e entrega para o Poder Judiciário resolver. Portanto, a primeira crítica é essa. Não houve mobilização em torno dessa questão. A sociedade, essa é uma questão que a sociedade não tomou para ela, como a chilena tomou, como a argentina tomou. Aqui não. Aqui está sendo mais uma luta entre nós, que queremos, contra os que participaram daquela época. Isso é ruim. Isso devia ser uma coisa da sociedade. Bom, aí chegamos à Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, ela foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. Não teve um voto contra, porque também não foi discutida. Quer dizer, isso é sinal de quê? Tem um sinal positivo. Quer dizer, há uma abertura, né, como no DEM, por exemplo, né, que admitem, né, apurar a verdade, etc. Mas há um outro lado. É que ela nasce frágil, fragilizada politicamente, porque ela não está no âmago da sociedade. Ela não está dentro do espaço político criado pela sociedade. Os partidos políticos não trouxeram essa Comissão da Verdade para a comunidade nacional. Quer dizer, por que não trouxeram? São interrogações. Por quê? Por que eu perguntava quais são os deputados que no Congresso Nacional estão levando isso diariamente, discutindo isso, pautando a imprensa, pautando a mídia com isso? Não houve isso. Então ela nasce com fragilidade. Portanto, nasceu limitada. Né? Agora, ela, mesmo estando aí, né, e eu defendi que ela deveria ser aprovada, já que nós não tínhamos força para avançar mais, defendo que mesmo nesse sentido, ela é um avanço. E ela vai se fazer à medida em que os crimes cometidos pela ditadura, eles passem a ser do conhecimento mais da população. Os relatos, as narrativas, porque nós vamos ter narrativas. Vamos ter narrativas
dos que torturaram e vamos ter muitas narrativas dos que sofreram a tortura e também vamos ter narrativa dos que torturaram, que já tem. Né? E vamos ter surpresa, eu acho. Eu acho que o ser humano, entendendo? Ele, por mais que ele torture, por mais tudo, tem algum sentimento lá dentro dele que envolve a sua alma, né? E ele vai se revelar aí. Né? E eu vou lhe dizer uma coisa, Rui, e na questão da punibilidade. Né? Eu acho que o grande objetivo, para mim, de uma Comissão da Verdade, além da verdade, para gerar a memória, né, é a preocupação com as mudanças institucionais. As Forças Armadas não podem ser algo diferente dentro do sistema democrático. Eu acho que a Constituição de 88 precisa chegar às Forças Armadas, ao interior das Forças Armadas. As Forças Armadas parece uma coisa que civis de um lado, Força Armada de outro. Não, nós temos que fazer esse congraçamento. Como era antes. Me lembro, meu pai era comunista e todos nós tínhamos orgulho do Exército. Me lembro que eu tinha orgulho, né, do Exército. Então, precisa ter mudanças institucionais. E, para isso, o Chile, por exemplo, o presidente do Chile tomou uma posição protagonística, lançou uma carta ao povo chileno para apurar a verdade, e os comandantes das forças militares também foram a público pedir desculpas do Estado, à nação chilena e àqueles que eles torturaram. É preciso criar esse clima para isso aqui. Agora, para criar esse clima aqui, nós não podemos chegar e dizer, bom, a primeira questão é punir, é prisão. Por que tem que ser isso? Por que não abrir esse diálogo? E eu coloco isso para uma questão de princípio, porque eu acho que prisão, se pensar prisão que nós temos hoje, presos comuns, a prisão tem sido solução? A prisão tem ressocializado alguém? Então nós queremos prender para ressocializar o militar? É isso que é a prisão? Ou é a prisão nós queremos como vingança? A prisão é como o mal que eles nos fizeram, vamos atribuir com o mal. Essa é a questão que nós temos que discutir. Uma mensagem final. A mensagem final é essa, nós estamos vivendo um momento auspicioso no Brasil. Crise aí, corrupção, etc, etc. Mas um momento auspicioso. Democracia, o país avançando, né? O governo Dilma com prestígio, sucessivos governos com muitos êxitos. O que é que nos falta? Temos aí agora o censo, que nos trouxe avanço, mas trouxe profunda desigualdade. Nos faltam pactos. A Comissão da Verdade, ela pode ser o embrião de um pacto na sociedade. Um pacto, por exemplo, para mudar as instituições armadas, acabar com tortura e tudo, e pactos para fazer no Brasil uma revolução na educação brasileira. Não é possível mais se aguardar 20, 30 anos para mudar profundamente o ensino fundamental e médio no Brasil. Pactos, vários pactos para resolver os problemas dos nossos gargalos, em torno do projeto maior da presidenta, que é um país rico, é um país sem miséria. Pedro, muito obrigado. Um prazer conversar com você. É o teu pai quem te escreve, ele que tu ainda não conheces, mas que já te amas e de longe te acalenta. Né? Deste cárcere fúnebre, mas que com a tua vinda ao mundo se transformou em parque de festas. Tu, Isabela amada, transmite-me toda a confiança e segurança para que eu possa suportar esses dias negros sem me deixar curvar diante das iniquidades, sem me deixar cortejar os tiranos e sem me deixar envolver pelas suas farsantes e odientas demonstrações de humanismo.